Episódio 7. Perdas causadas pela morte concreta. A morte é um evento que traz muita dor. E de tanto sofrimento que provoca, tem certos momentos que podemos pensar que ela nunca deveria existir. Aprendi com Nelly Nutt que o contrário da morte é o nascimento. Assim, se nascemos, morreremos. Mas, estranhamente, fugimos daquilo que é a única certeza que temos em nossas vidas, a morte concreta. Fugimos talvez pela impotência que ela provoca. Fugimos pela desistência de provarmos que temos o controle de tudo. Quando a morte chega, ela sequestra o conhecido. Aquele amor que achávamos que se manteria para o resto de nossas vidas. É o puro desconhecimento que nos provoca a sensação de torpor, dor e vida sem cor. A entrevistada atitude do livro Perdas no Desenvolvimento Humano disse: quando a minha mãe morreu, eu realmente não compreendi o que acontecera, porque sua morte foi súbita. Já a colaboradora Força compartilhou: eu tentava buscar explicação para o que tinha acontecido com meu filho querido, que morreu diante dos meus olhos, e nada me confortava. O problema da morte é que ela não oferta explicações, tampouco dá aviso prévio. Ela é soberana e quando chega, leva a quem e quando deseja. Furta as pessoas que amamos, mas a morte não é a vilã da história, porque ao aprendermos que a história terá sentido apenas quando aprendermos a lidar com a falta de sentido, é que talvez pararemos de buscar explicações para tudo o que nos acontece. A morte é estruturante, pois uma vez que sabemos que quem amamos morreu, ela nos coloca forçosamente a perceber que será preciso retornar ao eu perdido. Somos obrigados a retomar ao eu que busca um sentido para continuar. Retorno do eu que precisa encontrar forças para sobreviver apesar da morte do nós. O outro morre. O outro não apenas morre, mas morre o outro em mim. O sentido da morte do outro em mim convoca a necessidade de utilizar diversos prismas para acolher a existência ferida. E como um caleidoscópio, tentamos identificar o que acontece com o eu quando o outro morreu. Você está ouvindo o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e convido você a compartilhar comigo o caminho do acolhimento. Algumas mortes bateram em minha morada existencial. A primeira delas, quando tinha apenas 3 anos. Meu tio morreu no incêndio do Joelma. E a partir dessa perda, vi minha mãe definhando em seu processo de morrência. Seu irmão caçula morrera. E como a filha mais velha de uma família de japoneses, acompanhei seu sofrimento e a culpa
pois sempre mencionava que não tinha conseguido salvar o seu irmão. Mesmo que a morte do meu tio não tenha sido provocada por ela e que tenha sido o fogo que o matou, ela se sentia responsável por tudo. Essa responsabilidade se estendeu e agravou seu processo de morrência quando sentiu que perdeu a família dos seus sonhos, quando se separou do meu pai. Esse foi o início da minha aprendizagem sobre a trajetória da culpa, sobretudo quando perdemos e nos sentimos responsáveis pela perda. Nem tudo é responsabilidade da gente, e devemos aprender que as coisas ruins nos acontecem e que, por não sermos o centro de tudo, não é possível que tudo seja nossa responsabilidade. Em 1991, a morte me visitou novamente, em cenário diferente, na chácara que meus pais construíram, lugar onde estamos gravando este episódio. Estamos aqui para reverenciar a história que vivi e para agradecer a possibilidade que ressignifiquei. Foi uma morte trágica que bateu em minha porta. O primogênito e único filho da minha irmã morreu por afogamento na piscina de nossa chácara. Surreal foi enterrar uma criança linda e a esperança de um futuro. Às vezes faltam palavras e o silêncio se faz presente na emoção. Acompanhar minha amada irmã, minha referência em tudo na minha vida. É dor que se faz presente até hoje. Com apenas 3 anos, Henry se foi e nos acompanha até hoje, em saudades que vêm em forma de lembrança gostosa de termos tido a oportunidade de receber o presente de sua vivacidade de criança marota. Sua alegria era contagiante. E em seu brilho, suas brincadeiras traziam verdadeiro encantamento, que permanece até agora em meu coração. Henry representava a alegria de nossa família e a esperança que há muito não tínhamos. Henry se foi e levou com ele muito de nós. Absolutamente sem rumo, a melhor estratégia que encontrei para suportar o processo de luto foi a de me aprofundar em pesquisas realizadas em minhas férias e que apresentei no encontro anual da Sociedade de Psicologia. Nesse período, recebi muito apoio de Maria Lúcia, que se tornou minha melhor amiga da faculdade, com quem compartilhava o trabalho como estimuladora de crianças com síndrome de Down e paralisia cerebral. Lúcia também era minha parceira nas pesquisas em psicologia experimental. Éramos as monitoras e responsáveis pelo biotério. Compartilhávamos os mesmos objetivos acadêmicos. Falávamos que trilharíamos juntas o caminho até a livre docência. Mas, em 1993, em nosso último ano de faculdade,
A morte chegou mais uma vez em minha vida, de forma trágica. Lúcia sofreu um acidente de carro e faleceu. Ela estava indo, juntamente com seu pai, para assistir a um trabalho que eu apresentaria sobre psicologia hospitalar, cujo tema era psicologia da morte. Percebi que nada acontece por acaso. Fiquei com os meus sonhos inacabados, mas em todos os títulos acadêmicos conquistados, reverencio esta amizade e a vida de Lúcia, que estará comigo sempre que subir mais um grau acadêmico. Determinada em trilhar a vida acadêmica, incentivada a mudar o cenário do desrespeito ao sofrimento existencial, direcionei minha trajetória profissional para os estudos sobre a morte, morrer e processo de luto. E por instinto de sobrevivência, me aprofundei nos estudos sobre a prevenção dos processos autodestrutivos, sobretudo sobre o suicídio e pós-venção, pois para mim, o suicídio representa o ápice de um sofrimento existencial intenso. Já professora universitária, mestre em psicologia clínica, a morte chegou agora em minhas vísceras quando tive um aborto espontâneo, daquele que seria o meu primeiro filho, Felipe. Era o nome dele. Depois da curetagem, minha mãe se aproximou de mim e disse que eu não mais perderia meu tempo e a minha vida com as suas tentativas de suicídio. Ganhei parceria na prevenção ao suicídio e migrei para outro foco de pesquisa, o luto por suicídio. E, na verdade, queria me aproximar mais daquilo que não podia fugir, meu próprio sofrimento advindo do processo de luto. Considero que o meu luto materno direcionou minhas energias para pesquisar o processo de luto de filhos das pessoas que se mataram. Tinha a curiosidade de saber se os filhos das pessoas que suicidaram sofriam pela mesma ansiedade que eu tinha, em virtude do estado de alerta constante e frequente, e se tinham a exigência para serem ágeis, maneira parecida com as minhas demandas emocionais. Vivendo meu próprio processo de luto em virtude de uma maternidade interrompida, me inclinei a aprofundar meus estudos sobre luto. Utilizei da mesma estratégia de lidar com a morte de meu sobrinho, mergulhando em pesquisas, e quis novamente estudar sobre a dor e sobre o processo de luto. E me abri para o aprofundamento das especificidades do luto por suicídio. Além do tumulto que tentava sobreviver no último ano do doutorado, minha mãe morreu em 12 de fevereiro de 2013. Meus estudos novamente puderam me ajudar na reconciliação com a vida, pois tive de elaborar e processar meu luto de ser filha. A defesa da tese do doutorado aconteceu no dia 7 de maio do mesmo ano. Se iniciei meu doutorado por causa do meu luto gestacional, o finalizei, podendo enxergar meu processo de luto de ser filha, coisas da vida que nos fazem refletir.
É muito comum uma reviravolta e reconfiguração que uma morte causa na vida das pessoas que enfrentam o processo de luto. Penso que a morte delimita fisicamente as existências. Ao mesmo tempo que se encerra a existência de alguém, precipita a dor do processo de mudança na pessoa que inicia seu processo de luto. O luto é crise, pois demanda energia hercúlea para lidar com os aspectos envolvidos. Vivenciamos de uma maneira diferente todas as mortes de todas as pessoas que amamos. E como Rimbaud afirma, poder aceitar a morte do outro é aceitar um nunca mais de olhar, de voz, de ternura, bases das trocas com o outro, uma ausência de futuro no projeto imaginário comum. O ponto final na partitura de um dos instrumentos de nossa sinfonia fantasmática. Todo processo de luto depende da qualidade relacional com a pessoa que falece. O espaço do nós precisa ser reconfigurado, pois se a qualidade relacional é importante, a morte do outro significa a morte de nossas partes, e aí vivenciamos uma verdadeira montanha-russa. Sendo assim, costumo perguntar para a pessoa que vive o luto: o que foi embora com a pessoa que faleceu? Que parte sua a pessoa que faleceu levou? É comum, quando uma morte chega em nossa morada existencial, duvidarmos se será possível lidar com o nunca mais. A música Who Wants to Live Forever? Quem quer viver para sempre? Traduz os vários questionamentos que a morte causa. A letra fala: não há tempo para nós, não há lugar para nós. Que coisa é essa que constrói os nossos sonhos e vai para longe de nós? Esse trecho desta música que acabei de ler fala sobre a desconstrução do espaço do nós para o retorno ao eu, quando quem amamos morre. A jornada de lidar com a morte de quem amamos é dura e é difícil. Mais difícil ainda é que tudo parece estar decidido por nós. Se temos essa sensação depois de uma morte que tudo está decidido por nós, como lidar para lutar pela vida? Penso que se acreditamos que somos as nossas escolhas, é possível viver, sabendo que a dor é o sentimento que deve ser acolhido em nossa existência, após a finalização da existência de quem amamos. Mas lembrando, esta pessoa não finaliza a história porque ela morreu fisicamente. E continuando com a música, quem quer viver para sempre? Quem quer viver para sempre? Para sempre é o nosso hoje. Honestamente, acho que o que eu desejo de todos nós é que fôssemos eternos, para evitar sofrimento. E o óbvio é compreender com a música de Renato Russo que para sempre, sempre acaba, mas nada vai conseguir mudar o que ficou, porque o para sempre é o nosso hoje. Morremos não porque erramos ou falhamos, morremos
porque somos mortais, somos humanos e normalmente fugimos daquilo que é mais nosso, nossa finitude. Entender a morte como um fato me faz pensar que acolho inclusive as limitações da vida. Sei que para se ter uma boa morte é preciso ter uma boa vida. E a boa vida cada vez mais significa viver com as pessoas a quem amo e fazer aquilo que é possível ser vivido, dia a dia. Então, somos nossos acontecimentos e precisamos aceitar que aquilo que nos acontece tem um sentido. E a maneira como lidamos com tais acontecimentos nos fazem e refazem o tempo inteiro. Assim como somos lançados no mundo sem escolhas, a morte também nos é apresentada sem escolha. É a impossibilidade de novas aberturas para o mundo. Somos obrigados a lidar com aquilo que nos acontece, mesmo buscando um sentido. Caminhamos sem rumo, perdemos nosso prumo. E a maneira como lidamos com as feridas existenciais é o que nos fazem o tempo inteiro. Esta é a grande construção da vida e da existência. A morte do outro provoca uma reflexão profunda sobre o sentido de vida e nos faz lembrar sobre nossa própria finitude. O valor de tudo é questionado quando alguém que amamos morre, inclusive o valor do outro quando vivemos um luto. Sobre isso, compartilho uma situação que aconteceu no dia 20 de maio de 2008, data da primeira vez que minha mãe foi para a UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Detalhe, depois desse dia, vivemos por 18 vezes, minha família e eu, uma sensação de despedida, luto antecipatório e uma avalanche provocada por uma diversidade de sentimentos e pensamentos, até a partida dela no dia 12 de fevereiro. Foi na quarta vez que ela passou mal e retornou direto para a UTI. Eu estava em um período de provas na universidade que lecionava e meus 2 filhos estavam doentes, sendo que um deles também estava internado por pneumonia. Em um dia, estava tão atordoada que saí com o avental da UTI, na rua, e somente quando um dos familiares de outro paciente chamou a minha atenção sobre o avental, percebi que não estava realmente bem. Conclusão. O outro me faz perceber lugares vazios, lacunas e espaços intrapsíquicos que devem ser revistos e reencontrados por mim. O outro serve para confortar, confrontar, alinhar e para nos contar como nos comportamos. Quem, então, é este outro? Quem é você em relação à ausência do outro? Você acabou de ouvir trechos do livro Perdas no Desenvolvimento Humano e reflexões que escrevi em artigos e crônicas. Trilharemos pelo caminho de extrair flor de pedras para olharmos com muita generosidade para as nossas perdas, as mortes simbólicas e as mortes reais. Percorreremos o caminho do sofrimento existencial, do processo de luto, da reconciliação de quem somos e do resgate da dignidade existencial.
Vamos caminhar juntos nessa nova temporada de 10 episódios. Espero você todo domingo às 18 horas. Acesse karinafukumitsu.com.br. Se tem vida, tem jeito.